Sétimo ano, vamos para a nossa quarta aula, então, sobre a colonização inglesa na América. Na aula de hoje, nós vamos tratar das 13 colônias. Na aula passada, nós vimos algumas características da colonização inglesa, vimos que a colonização inglesa teve algumas características diferentes da espanhola, e agora nós vamos conhecer de fato essas colônias que os ingleses fundaram aqui na América. Lembrando que a maior parte deles vieram, então, fugidos da Inglaterra por perseguições religiosas e vieram para a América para realmente se fixar, para realmente morar no novo continente. Bem, os ingleses se estabeleceram então no litoral, onde eles fundaram as 13 colônias. Então aqui tem esse mapinha com o nome das 13 colônias. Perceba que aqui nós estamos no litoral da costa leste dos Estados Unidos. Aqui nós temos a Flórida ao sul, ainda não era uma região colonizada. Enfim, essa aqui são as 13 colônias iniciais e depois eles vão partir para o interior do continente. Uma característica muito semelhante, neste caso, ao Brasil, que também foi formado no litoral e posteriormente foi para o interior. Então os grupos vão entrando para o interior. Então nesse primeiro momento aqui, eles ficaram no litoral da costa leste e posteriormente vão para o interior. Acontece que essas 13 colônias tinham características diferentes por conta das suas diferenças geográficas. Então a economia também será diferente, a sua organização também será diferente. Então nós vamos dividir as colônias do sul, que vai ter a colônia da Virgínia, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul e a Geórgia. Esta região mais ao sul tinha um clima mais quente e o solo fértil. Lembrando que como eles estão lá no hemisfério norte, qual que é a região mais quente do planeta? Então é a região do Equador. No caso deles que estão no hemisfério norte, quanto mais ao sul, mais quente. Ao contrário, nós no Brasil estamos no hemisfério sul, quanto mais ao norte, mais quente. Então, no caso deles, a região das colônias do sul eram regiões mais quentes e tinham um solo fértil também. Por conta disso, eles tinham uma economia agrária focada na monocultura. Produziam principalmente algodão e tabaco, em algumas regiões o arroz. O que significa dizer que era monocultura? Nas fazendas que plantavam algodão, normalmente só se plantava algodão. Nas fazendas que se plantava tabaco, só se plantava tabaco. E esses produtos eram voltados para exportação, para vender para fora da colônia, certo? E neste caso, eram grandes plantações, eram grandes propriedades, portanto, formavam-se os chamados latifúndios. Lembrando, nós já estudamos isso anteriormente, o que são os latifúndios? São grandes propriedades de terra que produzem apenas um produto, são propriedades de monocultura. E no caso aqui eles vão utilizar também a mão de obra escravizada, tá? Então a produção em latifúndios, então só para reforçar, grandes extensões de terra de monocultura e mão de obra escrava, certo? Mão de obra que, num primeiro momento, será a mão de obra nativa e posteriormente também eles vão utilizar a mão de obra escrava africana. A maior parte da produção é para exportação, essa é uma característica também dos latifúndios, e por conta do pacto colonial, esses produtos vão para a Inglaterra e depois a Inglaterra podia distribuir para outros lugares. Agora, as colônias do norte vai pegar Connecticut, Rhode Island, Massachusetts e New Hampshire. Essas colônias do norte, como lá está no hemisfério norte, quanto mais ao norte, mais frio, portanto, mais próximo do polo. Então tinha um clima mais frio e um clima pouco fértil. Era possível produzir algumas coisas, sim. O problema é que o que dava para se produzir nessas regiões também se produzia na Inglaterra, por conta do clima ser muito parecido com o da Inglaterra. Portanto, não havia muitas vantagens de se investir nessa região, uma vez que os produtos eram semelhantes da Inglaterra. Então, eles precisaram desenvolver outras atividades, já que a agricultura não seria suficiente, precisaram desenvolver outras atividades para poder sobreviver e obter riqueza. Então, eles vão focar principalmente no comércio, na compra e venda de produtos e também nas manufaturas, nas oficinas de manufatura, transformando matéria-prima em determinados produtos feitos nas oficinas, feitos à mão. Haverá, sim, produção de alimentos, porque aquela população, claro, precisa sobreviver, mas ao contrário das colônias do sul, que eram latifúndios, aqui eram minifúndios, porque eram pequenas fazendas de policultura,
ou seja, eram vários produtos, uma vez que esses produtos são para sobrevivência, para alimentação, então você produz vários tipos de produto diferente, e com mão de obra livre. E, na maioria dos casos, essa mão de obra era familiar. Ou seja, existia então uma família que tinha um pequeno pedaço de terra, esta família trabalhava na sua própria terra, produziam produtos diversificados para sua sobrevivência. Claro, caso tivesse excedente, eles podiam comercializar esse excedente. Mas o foco era a sua sobrevivência e vender alguma coisinha ou outra que sobrava. E por conta disso, então, eles trabalhavam com múltiplos produtos. Então perceba que o modelo econômico do norte é o oposto do sul. Enquanto no norte é minifúndio, no sul é latifúndio. Enquanto no norte é policultura, no sul é monocultura. Enquanto no norte é mão de obra livre e familiar, no sul mão de obra escrava. E havia ainda as colônias do centro, Delaware, Nova York, New Jersey e Pensilvânia. Essas foram fundadas por último, elas foram um pouco mais tarde e não temos muito o que falar sobre essas colônias do centro porque a economia delas é similar às colônias do norte, com a agricultura, o comércio e a criação do gado. Uma outra característica importante, gente, então, assim como as colônias do centro é muito parecido com as colônias do norte, vamos colocar então elas junto com as colônias do norte. Então vamos separar apenas colônias do norte e colônias do sul. Basicamente, e isso é importante vocês saberem, as colônias do norte, centro e norte, foram colônias de povoamento. O que significa isso? As pessoas estavam lá fixadas, queriam morar naquele lugar e não pretendiam voltar mais para a Inglaterra, por isso que eram pequenas propriedades, fazendas, assim por diante. Já as colônias do sul eram colônias de exploração, ou seja, o objetivo de quem estava no sul era obter riqueza, mandar essa riqueza para a Inglaterra. Então, explorar esse território o máximo que podia. Então, para nós fazermos um paralelo com o que já foi estudado até aqui, as colônias do sul, como é uma colônia de exploração, eram mais semelhantes à estrutura que se tinha nas colônias espanholas. E também terá aqui no Brasil como colônia portuguesa. Porque tanto as colônias espanholas quanto a colônia portuguesa foram colônias de exploração. Ou seja, os europeus tinham como principal objetivo a exploração da riqueza e levar essa riqueza de volta para a Europa. Então, no caso das colônias do sul, parecido com a exploração que tivemos, com a colonização que tivemos nas colônias espanholas e portuguesas. Portanto, colônias de exploração. As colônias do centro e do norte eram colônias de povoamento, certo? Essa é uma diferença muito importante. As pessoas queriam morar e não pretendiam voltar mais para a Inglaterra. Então, aqui nós conhecemos as 13 colônias. Isso aqui é muito importante, gente, porque nós teremos no futuro uma unidade da independência das 13 colônias. Portanto, é importante saber o funcionamento, como foi estruturada essas colônias, para posteriormente compreender como se deu a independência dessas 13 colônias.